Tá rolando aqui a Marcha da Maconha 2014 de São Paulo. O lema deles esse ano é cultivar a liberdade para não colher a guerra. Eu vou bater papo aqui com o pessoal e também chamar os temas dessa reportagem. Vou começar por uns temas mais leves, mas fica aqui com a gente, porque quando se trata de droga, você pode ir do céu ao inferno muito rápido. Combinação mais maluca que você já fez numa larica? Comer comida de manhã. Fiz um milkshake uma vez, faz um rangão da hora. Nesquik, Toddy, leite condensado, suco de abacaxi, sorvete. Feijão gelado com azeite. Arroz gelado. Requeijão com biscoito recheado. Tô aqui com o William, fundador da Grow Room, o maior fórum sobre cultura canábica do mundo. Acho que hoje é o dia da redenção do maconheiro, né? A gente tá aqui pra comemorar, extravasar mesmo, gritar que quer a legalização, lutar pelos nossos direitos. Esse papo de que faz mal, o açúcar faz mal, o bacon faz mal. Como fica a lei no meio dessa história? Você é contra a maconha? Sou contra a legalização, radicalmente contra. O senhor não acha que se a gente legalizar vai diminuir em certo grau o tráfico e a violência? Penso que não. Nós entendemos, inclusive, que a repressão já se mostrou inócua. O que vai acontecer é mais jovens influenciados, até pela facilidade na compra, serem levados a se drogarem. E a maconha talvez possa ser só a porta de entrada para drogas muito piores. E o senhor, então, votaria contra uma lei que descriminalizasse isso aí? Eu voto contra a legalização, voto sim. O que a maconha pode trazer de ruim para a saúde de quem está consumindo? Suficientes dados científicos atualmente para poder dizer de que não é uma boa o consumo de maconha precoce na adolescência e principalmente em quantidade muito grande. Existe um sistema canabinoide no nosso cérebro e ele tem fatores importantes no desenvolvimento cerebral e no período de desenvolvimento não é uma boa você ficar colocando, na verdade, droga nenhuma. A legalização reduz danos no ambiente social e faz com que os estados possam ter políticas efetivas para drogas. Quem cria o traficante é a proibição. Não houvesse a proibição dessas substâncias, quem as vendesse seria um empresário, um trabalhador formal. Há pouco mais de um mês foi protocolado no Senado um projeto de lei que autoriza a produção e venda da maconha no Brasil. A gente entrou em contato com o Jean Willis, só que ele está no meio de uma série de compromissos profissionais, não pôde atender a gente presencialmente, mas passou pra gente o contato dele na webcam, pra gente conversar com ele pela internet. Esse que a gente vai fazer agora. Agora, Jean, me explica, por favor, como é o seu projeto de lei? O que vai acontecer com a maconha no Brasil? O projeto é sustentado em 3 pilares. O primeiro é o impacto na segurança pública. Ele vai diminuir o número de homicídios e ele vai diminuir a população carcerária. E a polícia não precisa mais ir atrás de pontos de tráfico de maconha, porque haverá pontos legais de venda. A polícia não tem que morrer também nesse confronto. Claro, então, uso terapêutico, uso na medicina, quer dizer, a quantidade de vidas que vamos salvar, toda a regulamentação que vale hoje pro álcool e pro tabaco passa a valer para maconha. E algumas outras mais. Algumas que são específicas da maconha. O Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil e empreendeu uma política de guerra às drogas junto com os Estados Unidos, se juntaram num grupo de notáveis e disse ao mundo: a política de guerra às drogas é um equívoco. Não é descriminalizar, não é estigmatizar, não é só reprimir, é educar. Dizer faz mal, no que faz mal? Aplicar à população e fazer com que cada um assuma a sua responsabilidade. Qual é o medo que tem? Eu digo que seja um mecanismo para abrir as portas à droga e ao crime. É o contrário. É para uma maneira mais inteligente de reduzir o consumo de droga. Não é pela repressão que se resolve, é pela educação, combater o uso de droga. Eu acho que deve combater, mas não é pela repressão, é pelo exemplo. Mas o que será que pensa quem planta a sua própria droga? Quando e por que se decidiu plantar? Eu comecei a plantar em 2010 e comecei a plantar porque eu queria reduzir os danos da proibição, os danos que ele fazia comigo, como indivíduo, e a própria sociedade. A partir do momento que eu passei a plantar, eu sei o que eu estou usando, entendeu? E também não fomento o tráfico. E para você, quais são os piores aspectos da maconha ainda ser proibida no Brasil? Além do aspecto policial e social, né, no qual ele garante o monopólio para o traficante, existe também o aspecto da saúde. Eles não podem fazer um uso seguro porque não existem pesquisas nenhuma. Hoje, por exemplo, o médico que sabe do benefício comprovado da maconha no mundo inteiro, ele hoje se prescrever para um paciente de câncer terminal, por exemplo, ele vai preso como traficante. Além do uso recreativo feito por mais de 180 milhões de pessoas no mundo inteiro, dados da ONU, tem também o uso medicinal. Tem muita gente que precisa de derivados da maconha para ter uma vida um pouco menos sofrida. Cidade de desespero, a vida é boa, só vive quem não tem medo. Olha, do malandro
liberdade não tem dó. Rio de Janeiro, cidade radical. Tô aqui na porta desse prédio em Copacabana para conversar com a Margarete, que administra uma substância derivada da maconha para a filha dela, a Sofia, que tem várias crises de convulsão. Vamos conversar com ela. Qual que é o problema da Sofia, sua filha? Então, a Sofia tem uma síndrome genética chamada CDKL5. É uma crise que causa muitas convulsões diariamente e nenhum remédio consegue controlar. Que benefício você sentiu quando começou a administrar esse extrato da maconha para a Sofia? A gente percebeu que nas 2 primeiras semanas reduziu 50% das convulsões dela. Existem inúmeros casos iguais o da Sofia que consegue zerar as convulsões. Quais são os derivados positivos da maconha na medicina? Controlar vômitos e náuseas em quimioterapia. Vários casos específicos de sucesso muito grande no uso de canabidiol, né, para epilepsia, para casos de epilepsia intratável. O que vocês administram para ela? Uma substância chamada CBD. É uma seringa que, se a gente importar hoje, ela custa em torno de $500. E uma coisa que, se a gente conseguisse produzir aqui no Brasil, seria R$50. Você se sente de ter que fazer um negócio ilegal para poder salvar a vida da sua filha? É uma hipocrisia, né? Aqui no Brasil você fica à margem do crime, né? Você pode responder por dar droga para menor, você pode responder por estar traficando. Então a gente precisa que facilite a vida dessas mães que estão querendo importar. A maconha medicinal, ela é autorizada pela lei de drogas. O uso medicinal está lá no artigo 2º. A União pode autorizar o uso medicinal. Só que a Anvisa não regulamenta isso. A Anvisa prefere abstrair do que a lei determina e ela cria regras próprias, superando o que a lei fala. Isso atrapalha um pouco, né, que as pessoas possam olhar o que de fato, de real, a planta tem, de benéfico e de potencialmente maléfico também. Isso dificulta que a gente compreenda, dificulta que a gente entenda, dificulta que a gente pesquise e dificulta que a gente cuide de pessoas que poderiam ter algum grau de alívio. É ridículo você ter que pedir autorização e ficar não sei quanto tempo juntando documento, receita de prescrição médica, não sei o que, para conseguir uma pasta que nos Estados Unidos é vendido como suplemento alimentar, que não faz mal, faz muito menos mal do que um monte de coisa que a gente dá hoje em dia para essas crianças, sabe? Por que não pode? O proibicionismo nunca proibiu todas. Nós temos aí hoje, por exemplo, o álcool, tabaco, Rivotril, uma série de drogas. Nós temos que acabar com essa distinção arbitrária entre drogas lícitas e drogas ilícitas. Hoje, o método que você faz, você acha que você é uma criminosa? Eu sou uma mãe que estou querendo melhorar a qualidade de vida da minha filha. Eu não sou criminosa, gente. Na verdade, quem está abrindo essa frente de conhecimento são esses pais desesperados que descobriram, né, que para alguns casos graves de epilepsia, a pasta de maconha rica em CBD tem algum efeito. O conhecimento está se abrindo agora. Na verdade, essas pessoas estão sabendo tanto quanto os médicos. Os médicos ainda não sabem qual é a dose a ser usada também. Como que você vai pedir paciência e pedir para entrar numa fila de uma burocracia que você não sabe quanto tempo vai levar para uma mãe que tem uma criança que tem 30 convulsões por dia? O inferno que eu falei no começo dessa matéria, e certamente o aspecto mais cruel dessa história de como tratar as drogas, está no sangue derramado da guerra entre traficantes e policiais. Guerra às drogas mata mais do que as drogas, ofende mais a saúde pública do que as drogas. Quem é que vai preso no Brasil por conta do tráfico, por conta das drogas? Jovem, negro, pobre de periferia. E ele tem sorte quando ele vai preso, porque na verdade, muitas vezes ele é exterminado pela lei de drogas. Nunca vai ver aí encontrar gente morta na garagem do prédio, do nada. Tu não vai encontrar gente morta dentro do apartamento, mas você vai encontrar morador morto na escada. Tu vai encontrar morador morto com tiro na cabeça na frente de todo mundo. Isso aí vocês vão encontrar sempre. O Estado gosta de cair em cima dos mais fracos. A gente acabou de chegar aqui em Copacabana, tá na subida do Pavãozinho, para tentar entender o que tá acontecendo aqui. Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, tinha 25 anos. Era dançarino do programa Esquenta da TV Globo e dava aulas de dança para as crianças. Ele tinha ido na comunidade do Pavãozinho para visitar a filha dele. Seu corpo, baleado e com sinais de tortura, foi encontrado dentro de uma creche.
Havia sangue e seus documentos tinham sumido. Mataram um menino conhecido de todos. Isso não tem por que falar que o moleque é envolvido, falar que isso e aquilo, porque toda a comunidade está de prova que não era. Ele não perdeu a vida, acho que a vida dele foi tirada. Pode ser até errado de falar, mas desde quando a UPP apareceu aí, várias coisas estranhas têm acontecido na comunidade. A comunidade acredita de que o DG teria sido assassinado. Isso, covardemente. E ainda veio há pouco tempo atrás, lançou na emissora Ele Caiu do Muro. Como é isso? Um menino com um buraco de bala, espancado, como que ele caiu do muro assim? Ainda na terça, um protesto pela morte do jovem dançarino fechou parte de Copacabana. No meio de mais violência que envolvia a revolta da população e a polícia, mais um inocente perdeu a vida para essa guerra. O protesto aconteceu tem poucos minutos. Um dos rapazes que estava protestando lá em cima acabou sendo baleado na cabeça. Trouxeram o corpo dele aqui para baixo. Olha só aqui, inclusive, pega aqui, Melão, por favor. Isso aqui é sangue do rapaz. Depois de ter sido baleado, ele foi trazido aqui para baixo com vida ainda. O nome desse outro inocente era Edilson da Silva dos Santos. E ele tinha apenas 27 anos. Eu acho que é fundamental, absolutamente fundamental, que a gente discuta esta questão sem preconceitos, para depois tomar uma decisão em relação a isso. O proibicionismo nunca conseguiu efetivamente reduzir o consumo de nenhuma dessas drogas que são proibidas. A proibição traz efeitos muito mais danosos na sociedade do que a droga. Nesse debate nós já temos uma certeza. Muito mais gente já morreu das balas disparadas pela guerra entre traficantes e polícia do que de overdose. Say this a ital corner.